Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Alessandra, sou analista educacional da Superintendência Regional de Ensino. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Educação em Movimento. Estou aqui junto com a minha amiga Raquel, nós trabalhamos juntas na Superintendência de Ensino, e hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês, né, uma resolução maravilhosa que foi publicada esse ano pela Secretaria de Educação, é a resolução 4968, né? Então, hoje nós estamos aqui para apresentar elas para vocês, tratar dos artigos que são mais importantes e relevantes. Vou passar a palavra para a Raquel, para ela se apresentar, para a gente poder dar início. Olá, pessoal, tudo bem? Como ela disse, né, a Alessandra disse, meu nome é Raquel, também sou analista educacional há mais de 20 anos na Superintendência Regional de Ensino. Nós estamos aqui hoje para tratar com vocês sobre essa resolução específica que vai falar das atividades extra classe, vai normatizar, né, todos os pontos que nós tínhamos dúvidas em anos anteriores, sempre causa uma certa dificuldade de entendimento. A resolução anterior causava muitas dúvidas, né? Geralmente as pessoas nas escolas, professores, especialistas, tinham muitas dúvidas. E essa resolução, ela veio muito clara quanto aos procedimentos que a gente deve seguir. Então, a gente trouxe para poder trabalhar com vocês, né? E esperamos que possa servir, né, para poder a gente se assegurar, né, de seguir as normas corretamente no decorrer desse ano em diante. Então, vamos lá, pessoal. A gente fez uma apresentação aqui, ela não está de acordo com o número dos artigos especificamente, né? Mas, como a Raquel falou, a publicação dessa resolução, ela trouxe clareza, né, de como que é para acontecer essa atividade extra-classe nas escolas. Porque até então havia muitas divergências, cada um tinha um entendimento diferente, conforme o contexto, conforme a necessidade. E aí aqui agora a gente já tem um negócio muito bem desenhado, né, porque o próprio nome dela fala, né, ela estabelece normas para o cumprimento da carga horária destinada às atividades extra-classe pelos professores. Então, está muito bem detalhado, né, e agora não tem aquele negócio, eu entendi errado, não era assim que era para fazer assado, enfim. Então, aqui a gente tem o negócio, o passo a passo, como que deve acontecer, o público que ela se destina, o como, onde e o porquê, né? Então, ela está muito bem desenhada. A Secretaria foi muito feliz quando ela trouxe essa legislação. Então, a gente começa falando aqui, né, do que ela estabelece, né? Que o secretário estabeleceu normas, né, para o cumprimento da carga horária destinada às atividades extra-classe, que são as famosas reuniões de módulo 2, pelo professor de educação básica das escolas da rede estadual de ensino, né, de Minas Gerais. E essas normas, né, elas visam garantir o aprimoramento desse processo de ensino e aprendizagem, bem como a valorização do trabalho aí, tanto do especialista como do professor. Então, olhando a resolução aqui, ela traz as definições de carga horária, o que são as atividades dessa classe e as restrições. Então, está aqui dentro do capítulo 1, né, que são as disposições preliminares, né? Então, o que é essa carga horária? A carga horária destinada às atividades extra-classe corresponde a 1/3 da jornada de trabalho do professor, conforme previsto no Decreto Estadual 46.125, de 5 de janeiro de 2023. Então, 2013. 2013. Então, esse decreto, né, ele traz qual é a carga horária de extra-classe para os professores. E nós podemos... da jornada, né? Isso, nós podemos já adiantar aqui que um professor com a carga horária, com um cargo que tem uma carga horária completa, ele é de 24 horas.
Então, isso significa que são 16 horas semanais destinadas à docência e 8 horas semanais destinadas às atividades extraclasse. Que a gente sabe, né, que nesse decreto que a Alessandra falou aí, ele traz no seu anexo algumas traz uma planilha dizendo de carga horária quando o professor ele é contratado para trabalhar vamos supor, ele está substituindo. Não é cargo completo, Não é né? cargo completo, isso, se é 10 horas, se é 10 horas, se é 7 horas no mês, quanto que ele tem que cumprir, que é um terço, né? Mas já vem na tabelinha bem claro, bem especificado, se ele tem uma carga, não tem um cargo completo, dependendo do horário que ele faz na escola, a gente sabe automaticamente quanto que ele tem que cumprir. E isso está no anexo desse decreto que a Alessandra acabou de falar para vocês. Exatamente. Bom, aí aqui a gente vem com a definição do que é atividade extraclasse, né? As atividades extraclasse incluem estudos, planejamento, avaliação, formação continuada, reuniões e outras atribuições específicas inerentes ao cargo de professor, visando o aprimoramento do processo de ensino e de aprendizagem. Então, aqui está muito bem definido, né? O que é que o professor cumpre nesse horário, nesse 1/3 dessa sua carga horária. Né? As restrições. É vedada a utilização da carga horária referente às atividades extraclasse para substituição. Aqui, para mim, está cortando. Esse negocinho tinha que sair daqui. Substituição eventual de Eventual. professores. Isso. Ou seja, o professor está lá no horário de módulo dele. Aí tem um professor faltoso. Aí ele larga o horário dele de extra classe e vai substituir o professor. Né? Então, isso é verdade, é proibido. Né? Então, Alessandra, para complementar essa questão aí do que se refere às atividades extra-classe, é importante a gente ressaltar aqui, né, pela nossa experiência aí ao longo dos anos, que muitas vezes o especialista, né, utiliza daquele momento que a gente chama, eu creio que chama até hoje de janela, né, que é quando o professor tem 3 horários, e aí ele tem um momento, um horário ali, ele fica de janela e retorna para o 5º horário, por exemplo. Ele faz essas reuniões nesse momento, e às vezes existe também, que vai detalhar muito nessa resolução aí, a questão do horário de reuniões que são feitas coletivamente. Então, fica muito detalhado aqui para que né, se destinar esse horário de reunião, que temas a gente tem que trabalhar nessas atividades extraclasse, nessas reuniões de atividade extraclasse, lembrando que muitas vezes a escola fica presa somente nesse horário que é o da janela, que a gente chama também de módulo 2, e as reuniões que deveriam acontecer semanalmente, muitas vezes não acontecem. E essa resolução vai trazer claramente como isso vai acontecer daqui em diante. E outra coisa, né, deixar muito claro aí, falou de todos esses temas, avaliação, formação continuada e vários outros assuntos, tudo isso, mas fora, uma coisa que não vai entrar aí, é tudo aquilo que vai configurar o exercício da docência. Então, se é um cargo completo, 16 horas dentro, o trabalho do professor com o aluno, né, de docência mesmo, e as demais, que são as 8 horas para completar o cargo do professor, para todos esses assuntos aí. Mas vai ser bem detalhado daqui para frente, só para complementar. Beleza. Bom, como que acontece o cumprimento, né, dessa carga horária? Está no capítulo 2, né? Então, lá no artigo 3º, né, ele estabelece que a carga horária semanal do trabalho para o cargo de professor de educação básica, né, PEB, com jornada de 24 horas, corresponde a 16 horas destinadas à docência e 8 horas destinadas à atividade extraclasse. Culpa sem gaga aqui, ó. Então,
Não tem dúvida, como a Raquel falou, isso aqui é para cargo completo, né, de 24 horas. Para aqueles professores que não têm o cargo completo, a gente recomenda que vocês procurem o decreto 46.125, de 4 de janeiro de 2013, em seu anexo 2, que lá ele traz como que é essa jornada, né, o correspondente a esse regime básico de docência do professor. Então, se é de 1 hora de docência, a carga horária semanal dele é de 3 horas e 30 minutos, a mensal de 16 horas, estou trazendo um exemplo aqui, tá? O regime básico na docência, 5 horas, carga horária semanal de 8, carga horária mensal de 36 horas, tá? E aí, oi. E também pode dar uma dica aí de onde encontrar o decreto, né? Entrar no Chrome, lá no Google, e colocar Assembleia Legislativa, procurar por atividade parlamentar, e lá dentro você consulta pelo decreto, que é o número que você acabou de dizer, 43.125 de 2013. Aí, seguindo aqui, no caso de professor, né, número de horas para outras atividades, né? Então, no caso, o professor que fica 1 hora na docência, o extra classe dele, 15 minutos, vai ser em local definido pela direção, e 15 minutos em local de livre escolha do professor, tá? E aí aqui vem trazendo, né, por horas de trabalho, número de horas na docência, né, como que está dividido isso daí direitinho, para quem tiver dúvida, né? Às vezes algum professor questiona onde que está escrito, então anotem o número desse decreto aí para vocês apresentarem para os professores. E a gente vai falar mais à frente também, né, da necessidade de vocês sentarem com os professores e estudarem essa resolução para que tenha clareza de papéis, né, que não fique dúvida para os professores, nem para a equipe gestora, né, que não é questão de escolha, é um negócio que realmente está aí e é para ser cumprido, porque a gente sabe que tem algumas escolas que têm alguns desafios, né? Então, aliás, um dos objetivos da gente estar gravando isso daqui é justamente para isso, né? A gente veio trazer a resolução, vamos salientar aqui os pontos novos e os importantes, e isso tem que ser muito divulgado e estudado na escola com o público, né? Distribuição das horas. As 8 horas semanais destinadas às atividades dessa classe devem ser cumpridas, sendo 4 horas em local de livre escolha do professor e 4 horas na própria escola ou em local definido pela direção. Então, a gente tem 2 opções aqui. Primeiro, 4 horas em livre escolha do professor e 4 horas na própria escola ou em local definido pela direção. Tem um ou aqui, né? As reuniões coletivas, essa daqui é uma novidade muito boa. Nós achamos assim, isso aqui foi a cereja do bolo. Até 2 horas, gente, 2 horas semanais são dedicadas a reuniões de caráter coletivo, enquanto o restante da carga horária é dedicado a ações pedagógicas e planejamentos. Nossa, isso aqui ficou errado. Interáreas. Das interáreas, né? Uhum. Depois tem que rever isso daqui. É isso mesmo, está assim na resolução. Interárias, palavra diferente. Então, gente, muitas vezes a gente se perde pelas palavrinhas nas resoluções, né? Aqui está falando que tem gente que fala assim, nossa, toda semana tem que ter reunião administrativa de 2 horas. Não, até 2 horas, né? Então, a gente... Aí um grande desejo dos especialistas também é isso. Mas das 4 horas que o professor tem disponível, 2 horas é dedicado para reunião administrativa. Então, acaba que 2 horas é muito pouco para a gente tratar de tanto assunto, de planejamento, de formação, né? De conversa ali com os professores. Então, não são 2 horas obrigatoriamente semanais. São até 2 horas. Então,
quando a gente for falar lá das diretrizes para a realização das atividades extra-classe, lá eles trazem diversos temas, né? E aí a equipe gestora tem que sentar e planejar essas reuniões coletivas, né? Então, nesse momento, o gestor, junto com o especialista, eles vão analisar ali e ver quanto tempo dessas 4 horas o gestor vai precisar para falar de assuntos administrativos. Porque, igual a gente estava comentando, hoje, com essa rapidez nas informações, às vezes o público da escola fica sabendo das coisas primeiro porque a gente que está lá na superintendência, isso acontece muito. Então, nem sempre o diretor precisa fazer uma reunião para tratar de assuntos administrativos. Às vezes, quando é uma coisa muito urgente, lá na hora do recreio, na sala de professores, ele vai lá e trata do assunto, formaliza por e-mail. Quando é só informação, pode formalizar por e-mail, coloca nos grupos de WhatsApp de professores, que a gente sabe que toda escola tem. Né? Então, assim, hoje a gente tem várias formas de fazer chegar a informação administrativa, que é só informação, né? E geralmente essas reuniões administrativas são mais para tratar de informações, né, que são importantes para toda a escola. Então, a gente já está aqui dando a dica que existem outras formas, né? Pode utilizar o e-mail, né, que é o canal de comunicação formal, né, entre os professores, diretores, enfim, entre nós servidores públicos. Temos também os grupos de WhatsApp, que é informal, mas é a forma mais rápida, né, de fazer chegar a informação. E também, se quiser reafirmar, né, ratificar alguma informação, não precisa utilizar as 2 horas que todo mundo acha que é o tempo que está lá destinado para essas reuniões. Até 2 horas são dedicadas. Então, fica. Não sei se você está me vendo, eu estou levantando a mãozinha aqui, Tô. tá? Então, é muito interessante, como você disse, que é a cerejinha do bolo, né? Porque a gente, ao longo dos anos, temos visto, acontece nessas reuniões coletivas, de ficar muito tempo destinado para fala, né, de administrativo e recado e como que faz, tudo do administrativo fica tomando grande parte da reunião. Quando fala aí até 2 horas, o que acontecia, a prática, né, até pouco tempo agora, é de tomar-se muito tempo de uma reunião que teria que ter o caráter pedagógico, né, tomava-se o tempo para o administrativo. Então, foi muito bom, né, essa parte da legislação, trazendo aí uma maior possibilidade para o especialista de estar trabalhando realmente a parte pedagógica. E outra coisa que ficou muito clara também é de estar utilizando dessas reuniões coletivas para tratar do pedagógico. O especialista, até ontem, vamos dizer assim, sempre teve muita dificuldade quando ele trabalha em módulos, que é aquele momento de janela do professor, de estar de pouquinho em pouquinho trabalha com o professor, passa um pouquinho vai com o outro professor, ele trabalha aos poucos, né? Ele tem que repetir a mesma coisa várias vezes, diversas vezes, sem falar, né, desse desgaste de ter que fazer tudo isso, repetir várias vezes o mesmo assunto, que quando ele consegue fazer na reunião coletiva, o quanto que isso é benéfico pelo fato de que estar todos os professores ali reunidos traz a possibilidade de troca, de socialização, de aprendizagem muito maiores. Então, é só isso que eu queria falar por enquanto. Muito bom. E assim, quando a Raquel traz essa informação a respeito dessas dificuldades do especialista, né? Às vezes dele ficar nessa situação de papagaio aí, né? De repetir a mesma coisa várias vezes. Outro ponto que a gente está insistindo bastante, nós analistas, tanto também como a diretoria lá da superintendência, é a questão das atribuições dos cargos, né, gente? O que é realmente a atribuição do especialista, né? Então, às vezes, também nesses momentos de módulo, de janela, por que não rende, não flui o serviço? Porque às vezes ele está ali conversando com o professor, aí ele é interrompido por um aluno que chega querendo alguma coisa, ou alguém que chama ele que está acontecendo um problema lá. Então, o especialista ele tem que ter muita clareza
de quais são as atribuições do cargo dele, junto com o gestor. Eles têm que sentar, decidir, em reunião coletiva, né? Olha, especialista atribuição dessa, em casos, né, supremos, né, vai, como se diz, sair um pouco das atribuições dela, mas o ideal é que o especialista, junto com o diretor, eles fiquem focados mesmo somente no pedagógico, no trabalho dele, porque a gente sabe que atende estudante, atende pai, vai ajudar a olhar no recreio, enfim. E o que ele precisa fazer, né, as atividades pedagógicas que estão lá pendentes para ele fazer, às vezes fica a desejar, porque isso não tem clareza. Então, isso é um ponto muito importante também, que nosso diretor vem falando muito, inclusive numa formação que ele iniciou ano passado, ele leu sobre as atribuições, né, inerentes do cargo, e a gente vai continuar insistindo nisso, né, porque é uma coisa que realmente precisa acontecer dentro da escola, que o especialista ele fique por conta de fazer o trabalho que é para ele fazer, né? Então, a gente está ressaltando isso daqui. Antes da gente falar da presença, eu quero trazer aqui, no artigo, vou botar aqui, o artigo 4º, lá no parágrafo 2º, ele fala que o professor com carga horária inferior a 24 horas deverá priorizar a participação em reuniões de caráter coletivo, né, conforme a linha A do inciso 2, que fala das 2 horas dedicadas às reuniões coletivas, até 2 horas, né, cumprindo o saldo de horas restantes, se for o caso, nas atividades previstas na linha B do mesmo ensino, né, que é com relação às formações, né, elaboração de estratégias, reuniões, planejamento. E o artigo 5º, ele não apareceu ali, mas ele é a novidade, né? Os dias e os horários estabelecidos para cumprimento das atividades extraclasse pelo professor serão definidos em conjunto com a equipe gestora da escola, diretor, vice-diretor e especialista, considerando a organização e horários de funcionamento da escola, bem como a compatibilização da carga horária, que deverá ser cumprida em local definido pelo diretor escolar. Esse artigo aqui, ele também vem resolver um problema constante nas escolas, né, que é a questão do professor falar que não pode participar da reunião porque ele trabalha em outra escola, nananã. Então, agora, isso acabou. Está muito claro nesse artigo 5º aqui, né? Quem define é diretor, vice-diretor e especialista. Tá? Porque a gente sempre vem batendo nessa tecla, porque se a gente não consegue que a equipe se reúna para poder conversar, analisar, elaborar estratégia, analisar resultado, para elaborar as estratégias, a gente não vai ter uma linguagem única da escola, e com isso a gente não vai ter um resultado satisfatório, né? Então, esse artigo aqui, por que isso acontece? Porque a gente sabe que nas escolas, né, atende primeiro a necessidade do professor e depois o aluno, sendo que essa relação tinha que ser inversa, né? Então, está muito bem definido nesse artigo 5º aqui, tá? Então, que os gestores e os especialistas e os vices já pegam o quadro de horário, se organizem, que a gente vai falar dessa agenda aí mais pra frente, né, Raquel? Você fala agora da carga horária, da seção 1, Raquel? Sim. Presença nas atividades extraclasse. Então, o registro da frequência, a presença ou ausência do professor, né, nessas atividades extraclasse, que devem estar programadas, né, devem ser registradas no livro de ponto da escola e realizados os trâmites legais pertinentes. Quanto à responsabilidade, né, será responsabilizada administrativamente a autoridade que descumprir as normas previstas na resolução.
E as alterações, qualquer alterações necessárias no cronograma de atividades extraclasse deverão ser previamente acordadas com os servidores. Eu estou observando, Alessandro, que repetiu algumas palavras na apresentação, depois a gente tem que corrigir aí. Então, pessoal, dessa seção 1, fica muito claro que, assim, para cumprir, né, essa carga horária dessas reuniões aí de caráter coletivo, é necessário, fala muito da questão do planejamento. Então, equipe gestora, diretores, vice-diretores e especialistas precisam sentar juntos para alinhar o planejamento dessas reuniões. Isso é imprescindível. E aí, essas reuniões, elas precisam ter foco no desenvolvimento de temas pedagógicos, algumas vezes, né, administrativos ou institucionais, e tudo isso tem que estar em consonância com o PPP da escola, que é a Proposta Político-Pedagógica, como também com o regimento escolar. Outro ponto interessante, né, não está aí, mas está aqui no parágrafo primeiro do artigo 6º, essa carga horária, gente, das reuniões de caráter coletivo, elas podem ser acumuladas dentro de um mesmo mês. Isso também é uma novidade que veio, né? Caso seja necessário destinar um tempo maior para a discussão dos temas propostos, vocês podem acumular 2 horas da reunião de uma semana, com 2 horas de reunião da outra semana, ou até mais, né? Tudo dentro de um mesmo mês, para fazer uma reunião maior, se assim for necessário, porque muitas vezes, dependendo do tema, vamos pensar aí, né? Nós vamos, nesse momento, discutir os temas aqui para revisar o PPP da escola. Se fazer isso em 2 horas, é um tempo muito pequeno. Então, há necessidade de um tempo maior para poder tratar de determinados assuntos. E ela traz essa possibilidade. É uma coisa também muito, muito boa que veio com essa resolução. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Outra coisa, né? Quando fala aqui, deixa eu ver. Alterações. As alterações que forem feitas, então, assim, a gente vai ver no documento, como a Alessandra falou aí, que é como se organizar para essas reuniões pedagógicas, precisa ser alinhado com antecedência. E esse planejamento das reuniões extra-classe devem ser previstos no início do ano e divulgado para toda a equipe escolar. Então, tem que ter um cronograma pré-alinhado para o ano todo, e qualquer alteração que for feita aí no decorrer do tempo, ela precisa ser comunicada com antecedência, né? E para ter um acordo prévio, equipe gestora com professores, porque se for planejado para o ano todo, aquilo ali já está mais ou menos delineado. Então, se um professor, por exemplo, trabalha em 2 escolas, ele tem que ter ali ciência que na escola vai vir muito bem detalhado aqui na resolução, por exemplo, que agora em março, nós estamos em março, não, vamos falar abril. Agora em abril vai ter reunião na primeira quinzena, vai ter reunião na escola X. Está programado. E ele trabalha na escola Y também. Na escola Y falou que vai ter reunião na segunda quinzena do mês de abril. Então ele já se organiza. Ou então, se as 2 reuniões coincidem, ele sabe que ele vai dar prioridade para uma no mês de março. Quando for em abril, as reuniões coincidirem de novo, ele já vai para outra escola. Está bem delineado aqui na resolução. Então, se houver alteração daquilo que foi previsto para o decorrer do ano, tem que ser comunicada previamente e acordada com todos os servidores envolvidos. Também é um avanço nessa resolução. Deixa eu ver o que tem mais aqui, porque... Só frisando de novo, Raquelzinha, quando você falou aí da carga horária de acumular, ela pode acumular só no mês, tá? Ela não pode passar de um mês para o outro, viu, gente? Fique claro aí. Eu acho que é isso, Raquel. Outra coisa que está aqui, né, em nenhum momento, de nenhuma maneira, o professor pode ser dispensado do seu cumprimento da carga horária do extra-classe, a não ser que ele esteja em afastamento legal,
E outra coisa, pais e responsáveis e estudantes podem participar das reuniões, principalmente aí, vou citar novamente o PPP, né? PPP. Porque quando o PPP é revisto, é necessária a participação de todos da comunidade escolar, né? Comunidade interna e comunidade externa. Deixa eu ver só o parágrafo 5º aqui. A carga horária não utilizada pela escola no mesmo mês para as reuniões coletivas deverá ser destinada para o cumprimento da carga horária de demais atividades extra-classe, sendo vedado o acúmulo para meses posteriores. Então, dessa sessão aí, acho que está ok. Bem esclarecido. Agora a gente vem falando aqui, né, da carga horária das competências, né, de cada instância aqui, né, com relação ao cumprimento desse extra-classe, né? Alessandra, só Oi. Depois das competências, porque as competências já está lá no capítulo 3. Então tem a seção 2, né? Eu não estou lembrando como é que está a apresentação. Se você quiser dar uma olhadinha. Assim, ela ficou bem sucinta. Ela não puxou essa seção 2 aqui, ó. Quando fala da carga horária presencial, das atividades destinadas à formação, ao planejamento e a outras atividades específicas do cargo PEP, né? Então, lá no artigo 7º dela, ela fala que, para o cumprimento da carga horária esta classe, destinada à formação e ao planejamento, ao que se refere à linha B do inciso 2 do artigo 4º, que é a questão da carga horária dedicada com referente às ações de cunho pedagógico, né, serão computadas as atividades de formação continuada que compreendem. Então, aqui ele vai detalhar, né, o que são essas formações. Cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, seminários, congressos e reuniões, presenciais ou virtuais, promovidos pela Secretaria, né, órgão central, escola de formação e Superintendência Regional de Ensino. E ainda aqueles realizados em parceria com outras instituições e indicados pela Secretaria, observada a correlação do tema com a docência. Então, às vezes, algum professor tem interesse de fazer algum curso ou formação que não esteja relacionada à docência, então aqui não é vedado, né? Depois, o inciso 2 traz cursos de aperfeiçoamento profissional e de pós-graduação lato sensu, especializações em MBA e stricto sensu, mestrado e doutorado, ofertados por instituições de ensino superior, com vagas financiadas sobre projetos de formação continuada e desenvolvimento profissional do servidor de educação, né, que é a autoria de futuros educadores, nos termos da legislação vigente. Por que está escrito isso daqui? Porque não é simplesmente o professor achar que começou o mestrado e ele pode usufruir, né? Tem que procurar lá a diretoria de pessoal, tem que ver, tem publicação de afastamento, para tudo ficar regularmente, né, definido. Aí o parágrafo 1º traz: o professor interessado em utilizar-se da compensação da carga horária prevista nesse artigo deverá apresentar previamente junto à direção requerimento comprovante de matrícula no curso, contando a carga horária, período de duração, programa e modalidade de ensino. Para cômputo da carga horária das atividades previstas nesse artigo, o professor deverá comprovar o cumprimento da frequência mensal e, ao final do curso, o certificado de conclusão. Parágrafo 3º, a participação nos cursos previstas neste artigo deverá ser realizada durante o período em que o professor estiver fora do exercício da docência, salvo os casos expressamente autorizados pela secretaria. Ou seja, aquele dia a dia dele da aula, né, que é o período de docência dele, ele não pode se ausentar para frequentar curso ou formação, outra coisa. Todas essas formações, né, essas situações que a resolução traz é durante a atividade extraclasse. É isso que esse parágrafo está querendo dizer. O artigo 8º, ele fala: para o cumprimento da carga horária destinada às atividades extraclasses de formação e planejamento, poderão ser aproveitados horários vagos entre uma aula e outra, que as janelas que a Raquelzinha trouxe aqui, bem como o período entre a troca dos turnos,
com monitoramento da equipe gestora da escola, respeitadas as normativas pertinentes à acumulação de cargos e funções. Parágrafo 1º. A carga horária das atividades extraclasse de formação e planejamento a ser cumprida pelo PEB, na própria escola ou em local definido pela direção, deverá ser de, no mínimo 30 minutos, salvo nas situações em que o saldo restante das horas a ser cumprido semanalmente seja inferior a esse tempo. Tá? Então, gente, lembrando aqui que é a direção que vai definir. O professor ele não pode decidir por conta própria onde ele vai cumprir. Né? A direção, a equipe gestora é que vai definir. Parágrafo 2º. O período do recreio não poderá ser computado para fins de cumprimento das atividades extraclasse. Parágrafo 3º. As atividades extraclasse deverão ser cumpridas durante o período de funcionamento da escola, não podendo ocorrer antes do início das aulas do primeiro turno e após o encerramento administrativo do último turno. Básico isso daqui, né? Mas vale a pena estar lembrando. O óbvio tem que ser dito, né? E escrito, no caso. E aí, para a sessão 3, você acha que a gente faz a leitura ou tem alguma coisa após esse slide? Que eu não lembro da apresentação como todo, que é da sessão 3, que são aqueles casos das demais situações, o PEB, em exercício do ensino do uso da biblioteca, de ajustamento funcional. Será que está nas demais? Não, quer ver? Deixa eu passar aqui. Passa só para a gente. Aqui, ó. Tá assim, tá assim. É porque ele trocou a ordem, né? Trocou. Tá, gente, então vamos falar, depois a gente volta lá, pode ser? Eu posso falar? Pode, claro. Então, gente, existem algumas situações específicas, né, que está na seção 3 da resolução, que fala das demais situações de cumprimento da carga horária presencial das atividades extraclasse. Então, tem algumas situações aqui que são específicas. O artigo 9º vai trazer para a gente que o PEB, que exercer a sua atribuição de ensino do uso da biblioteca, ele vai cumprir a carga horária integral no exercício da docência, tá? Isso quer dizer que é diretamente no atendimento aos estudantes, por meio de atividades de intervenção pedagógica, orientação da aprendizagem, utilização da biblioteca escolar para consultas e pesquisas e elaboração e desenvolvimento de estratégias de ensino, de incentivo ao hábito e ao gosto da leitura. Então, pessoal, aqui fica mais uma vez muito claro, né, que ele tem que ter um planejamento, esse professor do uso da biblioteca, tem que ter um planejamento voltado aqui para essa questão de atuar na intervenção pedagógica, auxiliar, né, no hábito para o gosto da leitura. E aí, o especialista, a gente precisa estar muito fazendo esse acompanhamento de perto do planejamento do bibliotecário. Uma outra situação específica é do PEB que estiver em ajustamento ou readaptação funcional, ele também cumprirá toda a carga horária do cargo que estiver em exercício. Isso vai ser definido pelo diretor da escola, tá certo? Mas ele vai cumprir de acordo com o que for definido pelo diretor. E o PEB que estiver em exercício em demais funções que não envolvam o contato direto com os estudantes, esse também vai cumprir a carga horária definida no inciso 1, na linha B do inciso 2 do artigo 4º dessa resolução. Que vamos voltar lá, né? Inciso 2 do artigo 4º. Deixa eu voltar aqui. Cursos de aperfeiçoamento, não. Não. Carga horária. O restante da carga horária dedicada prioritariamente às ações de cunho pedagógico, com formação continuada, elaboração de estratégias avaliativas conjuntas, reunião de planejamento, interáreas para alinhamento de metodologias e estratégias de aprendizagem e outras ações específicas do cargo de PEP que não configurem o exercício da docência, conforme estabelece o anexo 2. Isso. E como parágrafo único aqui, diz que é vedado dispensa dos servidores que se refere ao caput da carga horária destinada às reuniões coletivas. Artigo 12 vai falar, né, que a gente já até antecipou um pouquinho, se o servidor tiver 2 admissões de PEB na mesma escola estadual, deve cumprir a carga horária relativa às atividades extraclasse em ambos as suas admissões.
E caso essas reuniões coletivas ocorram de forma simultânea, o PEB participará de uma delas, sendo computada a frequência das duas admissões. Está muito claro, né? Não tem como falar que traz alguma dúvida, ele está totalmente explicativo. O artigo 13, no caso do servidor ser detentor de 2 cargos, sendo em escolas estaduais distintas, ele tem que cumprir a carga horária relativa às atividades extraclasse, inclusive reuniões coletivas em ambas as escolas, tá? Havendo, excepcionalmente, havendo impossibilidade de adequação do horário nas situações em que ele se encontra, for coincidente, ele vai participar da reunião em uma das escolas, devendo apresentar a declaração da frequência, né, em ambas as admissões, e ele precisa alternar essa participação nas duas escolas. Como eu disse anteriormente, o exemplo de abril aí, primeira quinzena, segunda quinzena, quando foi em maio, a mesma coisa. Ele tem que alternar a presença dele nessas escolas distintas que ele trabalha. Artigo 14, deixa eu ver aqui. No caso de professor especialista. Isso, sendo professor numa admissão e especialista em outra, né? Havendo coincidência de horários na realização das reuniões coletivas, a carga horária cumprida será na admissão de PEB, não sendo devida a compensação a que se refere ao artigo 16 dessa resolução. Vamos ver o que o artigo 16 traz. O tempo destinado à realização de reuniões coletivas que exceda a jornada de trabalho semanal e mensal do especialista deverá ser compensado dentro do mês em que a reunião foi realizada, com os devidos registros e frequência e acompanhamento pelo diretor. Foi ótimo isso aqui, porque o especialista, né, sempre teve essa dificuldade, porque o quadro de horário dele é diferenciado do professor. E aí ele sempre trabalha mais, e a legislação trouxe claramente. Não parava, né? Essa compensação. Essa compensação dentro do próprio mês. Então, foi excelente isso daqui. E o artigo 15, vamos dar uma olhadinha. Nos casos do servidor ter duas admissões, né, mais uma vez aí uma admissão ser de PEB e o outro de especialista, né, ele tem esses 2 cargos no estado, em escolas distintas, e havendo coincidência de horário para a realização dessas reuniões coletivas, caberá a avaliação do especialista, né, que é o responsável por condição da pela condução da reunião, ele vai ver essa adequação de horário de forma a garantir sua participação nas reuniões. Como é que ele vai deixar de participar de uma reunião, sendo que é o especialista que geralmente conduz a reunião pedagógica? Então, tem que priorizar isso, tá? E, excepcionalmente, havendo impossibilidade de adequação de horário, nas situações em que o horário for coincidente, o servidor poderá participar da reunião em uma das escolas, devendo apresentar a declaração de frequência em ambos, a mesma coisa que foi falado para o PEB, né? Ele apresenta a declaração nas 2 escolas, tá? Exatamente. Aí, gente, essa alternância que eles trazem aqui é justamente, como está descrito assim, né, para que o professor ou o especialista ele contribua efetivamente para o processo pedagógico daquela escola, né? Para que ele não fique alheio ali ao que está acontecendo. Certo? Agora pode voltar para as competências. Então, vamos lá. As competências, né? Lá no capítulo 3, agora, artigo 17. Então, o que cabe à Superintendência Regional de Ensino? Orientar os diretores escolares quanto ao cumprimento e registro da carga horária das atividades extraclasse, promovendo a discussão e integração dessas iniciativas nas reuniões coletivas, né? Aqui até traz por meio do serviço de inspeção escolar quanto ao cumprimento e registro dessa carga horária, porque o inspetor geralmente ele acompanha mais próximo, né? Mais de perto as escolas, né?
orientar os diretores escolares e especialistas por meio da diretoria educacional acerca de programas e projetos da secretaria, bem como dos resultados das avaliações formativas e estratégias para o desenvolvimento das ações pedagógicas na rede estadual de ensino, promovendo a discussão e integração dessas iniciativas nas reuniões coletivas relacionadas às atividades desta classe. Então, no caso aqui, né, nossa diretoria faz a divulgação e acompanhamento dos projetos que a secretaria tem em vigência, né? Reforço escolar, vai vir o projeto socioemocional, agrupamento temporário e intervenção pedagógica, né? Que são os projetos e programas da secretaria. E mais alguns que devem surgir aí no decorrer do ano. O inciso 3 traz participar dos momentos de reuniões coletivas nas escolas estaduais, né? Isso é competência da superintendente, tá, gente? De acordo com a demanda e necessidade de acompanhamento, para apoio e suporte no diálogo da prática pedagógica, dos resultados das avaliações formativas, na troca de experiências e na elaboração de propostas de intervenção pedagógica para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Pode falar do diretor? Pode. E do diretor, né, nós temos aqui o artigo 18, com 5 incisos, a gente não vai precisar ler, porque o texto que o slide trouxe aqui, ele está bem tranquilo. Então, cabe ao diretor garantir o cumprimento efetivo das atividades extraclasse, elaborar o cronograma de cumprimento dessas atividades. Então, ficou muito claro aqui na resolução que é competência do diretor, juntamente com a sua equipe escolar, de elaborar esse cronograma, onde tem que conter aqui, fala inclusive no inciso 2, elaborar com a participação do PEB e apoio do especialista, o cumprimento do cronograma das atividades extra-classe, onde constem dias, horários e atividades a serem desempenhadas. Está muito claro. Então, em breve, né, nós faremos assim, uma reunião, as analistas farão reunião com todas as suas escolas, com as suas nucleações, e isso vai ser solicitado, né, que o diretor, juntamente com a sua equipe escolar, elabore esse cronograma anual de reuniões extra-classe, tá ok? E, por último, aqui, acompanhar o registro do cumprimento da carga horária, né? Que, inclusive, a gente viu no slide anterior, ele será responsabilizado caso isso não ocorra. Exatamente. O próximo artigo é o 19, que ele fala das competências do especialista. Eu acho que o slide aqui também está bem resumido, só que eu não estou enxergando de baixo aqui. Desenvolver ações pedagógicas direcionadas à melhoria do processo de aprendizagem dos estudantes, promover reuniões coletivas e colaborativas e acompanhar o cumprimento do cronograma de realização das atividades extraclasse. Certo? Então, a gente quer enfatizar aqui, gente, porque aqui trouxe muito claramente, lembra lá no início, quando a gente trouxe a respeito, né, do especialista cumprir as atribuições inerentes ao cargo dele. Então, quando fala das competências do especialista, eu quero ressaltar, né, apesar de estar escrito ali, mas que o primeiro inciso ele fala desenvolver as ações pedagógicas direcionadas à melhoria do processo de aprendizagem dos estudantes em consonância com o PPP e as diretrizes da secretaria. Planejar e executar reuniões coletivas e colaborativas com uso de metodologias ativas, com vista ao alinhamento metodológico, conceitual, teórico sobre o currículo de Minas, promovendo sempre que possível reuniões por área e interáreas. Depois, o terceiro, inciso 3, conhecer, apresentar e incentivar a utilização de ferramentas e materiais pedagógicos disponibilizados pela Secretaria por meio da Escola de Formação e demais parcerias, fortalecendo a formação continuada da rede de ensino. Então, é competência do especialista promover a formação continuada dentro da escola.
tá? E o inciso 4, por último, acompanhar o cumprimento do cronograma de realização das atividades da classe, de modo a garantir a qualidade e eficiência das ações desenvolvidas, com foco na melhoria da qualidade educacional. Então, mais uma vez, a gente fica muito feliz de estar muito bem descrito aqui, né, reforçando as atribuições do cargo de especialista. Então, mediante esses 4 incisos aqui que a gente leu agora, está bem pequenininho aqui para a gente ler, mas a gente sabe que a prática disso daqui dá muito trabalho. Então, realmente, a gente não tem esse negócio de ir para a sala de aula, não tem esse negócio de atendimento de pais, é focar em planejamento, formação e resultado. Né, Raquel? Organização, Isso. planejamento, formação e resultado. É isso. Isso. Não tem como ser diferente. Alessandra, e aí, não lembrando novamente do que está nos slides aí, teria uma parte que seria competências do professor perante o extra-classe. Aí eu não sei se teve. Se a gente falou, ele saiu de ordem, né? Falou. Não, então deixa eu falar essa do professor, então, que é dentro das competências, né? Falou do superintendente, diretor especialista. No artigo 20 é trazido aí o que compete ao professor de educação básica. Então, são 4 incisos. O primeiro falando que ele deve cumprir toda a carga horária inerente ao seu cargo, conforme a gente já falou daquele decreto, né? Se houver dúvida, consultar o decreto, o anexo 2 do decreto. O inciso 2, cumprir as atividades previstas no cronograma de cumprimento dessas atividades extra-classe, em conformidade com os prazos que forem estabelecidos. O inciso 3, protocolar na escola os comprovantes a que se refere o artigo 7º, que se ele trabalhar em outra escola, né, e coincidir os horários, e etc e tal, a gente já falou sobre isso. E, por último, registrar, conforme orientação do diretor, o cumprimento das atividades extra-classe. Porque, aí eu vou até... Deixa eu ver se fala aí. Não, porque, né, no finalzinho aí da resolução fala que será responsabilizado administrativamente a autoridade que descumprir as normas previstas dessa resolução. Né? Então, cabe ao diretor, né, monitorar e fazer acontecer, né, essas reuniões e verificar os registros adequados. Então, ele será responsabilizado administrativamente caso não ocorra esses registros que são necessários. Exatamente. E o último capítulo aqui, o 6 das disposições finais, né, traz o artigo 21, que quaisquer alterações necessárias no cronograma das atividades extra-classe, no decorrer do ano, deverão ser previamente acordadas com os servidores envolvidos. Levando-se em consideração a compatibilidade de horários do servidor detentor de 2 admissões acumuláveis na rede, né? E a presença ou ausência do professor nas atividades extraclasses programadas deverá ser registrada no livro de ponto da escola e realizados os trâmites legais pertinentes. Então, gente, tem 2 verbos aqui, né, que são muito recorrentes nessa resolução aqui, que é o cumprir e o garantir, né? Eles estão bem recorrentes aqui nesses artigos. Então, isso significa que não existe eu não quero, eu não posso fazer, né? Muito claro. Um tem que cumprir e a equipe gestora garantir que isso daqui realmente aconteça dentro da escola. E aí a gente volta também, quando a gente, nas nossas visitas nas escolas, que a gente sempre está frisando com os diretores, né, não com todos, mas que um líder ele tem que delegar e acompanhar, né? Então, o diretor, o especialista, o vice-diretor, como equipe gestora da escola, lógico que eles não vão dar conta de fazer tudo sozinhos, eles precisam delegar, mas eles também têm que acompanhar, porque se eu delego e deixo correr solta, aí depois eu não vou dar notícia de nada, né?
Então, mais uma vez, a gente traz à tona aí, vai ser um assunto que a gente vai tratar com as nossas escolas, na reunião que a Raquel disse, a questão dessa organização e planejamento. E é uma coisa que a gente vai solicitar das escolas, esse planejamento, né? Tanto das reuniões, né, extra-classe, como também do trabalho da especialista, da equipe gestora como um todo, né? Porque o gestor ele tem o cronograma dele e o especialista ele tem o cronograma, né, dela, que são ações diferentes. Mas o gestor ele tem que acompanhar, estar presente também em todo esse processo. Né, Raquel? Mais Isso alguma aí. coisa? Não, não, é só isso mesmo. E gostaria só de adiantar que nosso próximo estudo vai ser do documento orientador das reuniões pedagógicas, tá? É isso, pessoal. A gente espera ter contribuído. Qualquer dúvida, vocês têm os nossos contatos, né? Tanto o WhatsApp como o e-mail. Fiquem à disposição para entrar em contato conosco, solicitar uma visita que às vezes não está programada. Nós nos colocamos à disposição de vocês para apoiar vocês aí no que for possível e necessário. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Obrigada, gente. Até já.